Salve os irmãos com uma boa noite de salvação. Venho trazer uma palavra que está aqui no livro de João, João 14, o versículo 20 e o 21, a qual Jesus falou: Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Você veja que essa palavra aqui, a gente vê, né, que o Evangelho não tem nada a ver com emoção, com sentimento. Você vê que ele fala aqui que aqueles que obedecem os meus mandamentos é aquele que me ama e é amado do meu Pai. Você veja, né, que muitas pessoas estão aí: não, eu amo a Deus, eu amo Jesus, e muitas vezes essas pessoas não procuram obedecer os mandamentos de Deus. Aí age na emoção, porque consegue sensibilizar as pessoas que estão ouvindo, mas a Jesus você não consegue sensibilizar ele com essa relação de você usar o sentimento. Você usa o sentimento, mas você não procura obedecer a palavra de Deus. Quer dizer, que aquele que obedece a palavra de Deus é amado do Pai. Então, a gente tem que obedecer os mandamentos de Deus, porque a gente vê muitas pessoas até assim, que não congrega em igreja nenhuma e acha que vão ser salvas só porque usa o sentimento de dizer que ama Jesus, que ajuda os pobres, que usa palavras para sensibilizar as pessoas que estão ouvindo as suas palavras. Quer dizer, que ela consegue enganar todo mundo, né, com esse discurso de, assim, até de abajulação com relação às pessoas, né? Mas só que as pessoas têm que obedecer os mandamentos de Deus, e são muitos. Tem que obedecer. Aquelas pessoas que obedecem os mandamentos de Jesus, essas que são amadas do Pai. E Jesus ainda fala assim: e eu me manifestarei na vida delas. Veja, quer dizer que quando a gente começa a obedecer os mandamentos de Cristo, aí o Espírito Santo é que vai manifestar-se na sua vida. Deus pode lhe revelar alguma coisa com relação ao futuro, mas para isso, para você tanto se libertar, tanto para você procurar se libertar e receber o Espírito Santo de Deus, porque você sem o Espírito Santo de Deus é difícil você entender as Escrituras. Você vai usar a palavra no sentido que de uma pessoa procurar reprovar a outra num debate bíblico. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Porque o que vem de Deus é obedecer os mandamentos de Deus, andar segundo as suas palavras. Não é uma questão de eu ver a falha de um ou de outro. Porque quando uma pessoa é usada pelo Espírito Santo, ela fala a verdade, ela prega a verdade, alcança as pessoas. Mas eu não estou para ir lá querer corrigir ninguém, querer mostrar que a pessoa está errada naquele sentido bíblico, não. A palavra de Deus, ela é clara com relação aos mandamentos. Quando você começa a obedecer os mandamentos de Deus, e Deus prova você, porque certamente o espírito do maligno vai tentar jogar na sua mente que você é pecador, que a carne é fraca, e você vai conseguir vencer esse espírito que vai falar isso na sua mente. Aí você vai vencer, você vai obedecer a palavra, não é sentir,
Não vai sentir nada, você vai obedecer a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Aí Jesus vai se manifestar na sua vida, como ele diz aqui em João 14:20. Jesus vai se manifestar na sua vida com relação à sua vida. Aquela pessoa que está lá fora, você não vai dar conta dela, não. Você vai dar conta da sua vida. Então, você não é pastor para dar conta de ovelha, porque quem dá conta de ovelha é pastor. Então, você vai dar conta da sua vida diante de Deus. E quando você começa a obedecer os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, você não precisa sentir nada. Você não precisa sentir arrepio, você não precisa sentir calafrio, você não precisa sentir nada. Você vai passar um tempo procurando ouvir a palavra de Deus e colocar em prática na sua vida. Vai ser duro, porque você não vai sentir nada. Você vai colocar em prática. Se Jesus fala que não é para você roubar, se você rouba, você vai deixar de roubar. Se Jesus fala para você que você não pode fornicar, você vai parar com essa vida de fornicação. Se Jesus falar que o adultério é pecado, você vai parar de adulterar. E várias coisas que são pecados. Jesus vai fazer com que você veja a palavra de Deus, leia o que está na Bíblia. Não é para você acusar, nem estar num debate bíblico não, que isso é do diabo, isso aí, esse debate bíblico, para um reprovar o outro. Isso aí é os demônios que estão aí, que entraram dentro de ministério, através de falsos pastores, que estão ensinando nas escolas dominical a Bíblia, para as pessoas o quê? Debater a palavra, porque eles não estão preocupados em andar segundo a palavra de Deus. Então, existem muitos ministérios que o líder é um falso pastor e ele ensina a pessoa o debate de palavras. Quer dizer, esse debate de palavras, o que acontece? Aquelas pessoas nunca vão se libertar porque elas não estão preocupadas em obedecer a palavra de Deus. Elas estão preocupadas em mostrar, conhecer a Bíblia mais do que o outro, para reprovar o outro, como se conhecer da Bíblia tivesse algum prêmio, porque a palavra de Deus vai ser sempre verdade, mas a gente não é a palavra de Deus. A gente somos falhos, somos pecadores. Então, se a palavra de Deus sempre vai ser verdade, por que você vai usar a palavra de Deus contra uma pessoa que é igual a você? Então, você pode usar a palavra de Deus para falar sobre os mandamentos de Deus, fazer com que as pessoas obedeçam aos mandamentos de Deus. Essa é o que os verdadeiros cristãos fazem. Eles falam dos mandamentos de Deus, isso pode passar 200 anos, a palavra sempre vai ser a mesma. É você obedecer a palavra de Deus no sentido de você viver a palavra. Porque os fariseus, em Mateus 20:13, ele fala assim: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas dos fariseus, obedecer tudo que eles falam, mas não andei segundo as suas obras, porque eles dizem, mas não fazem. Quer dizer, que quando você fala da palavra, você está como um ator, você está contracenando uma cena. Quer dizer, você pode ser uma pessoa prostituta e está pregando a palavra no sentido de querer mostrar, conhecer mais a palavra do que o seu irmão, e você está vivendo uma vida de prostituição e você não larga disso. E você acha que porque aquele irmão conhece menos a palavra, ele vive uma vida santa, você acha que você é mais do que ele porque você conhece a Bíblia? Quer dizer, se ele vive uma vida santa, por mais que ele conheça a palavra, que ele não conheça, ele vai ser salvo e você vai para a perdição, porque você está pregando uma coisa como uma briga de galo. Aí você vai ser condenado, por quê? Porque você não obedece a palavra de Deus. Porque quando você obedece a palavra de Deus, que você procura viver a palavra de Deus, aí você recebe o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai fazer você entender o reino de Deus, vai fazer você receber o Espírito Santo. Porque as coisas de Deus é difícil de compreender. Você vê quando Jesus curou o cego ali, que ele mandou o cego lavar o olho lá no tanque de Siloé, que é chamado o tanque, é o enviado. Jesus, ele cuspiu no chão e com o dedo fez o lodo e colocou os olhos do cego. Quer dizer,
você que é uma pessoa religiosa, você ia dizer, quer dizer, para você isso aí não é uma heresia, porque você está vendo que está na Bíblia, que Jesus fez através do Espírito Santo. Você não fala que é heresia, ou fala. Porque se hoje um homem de Deus fazer uma obra assim, cuspir no chão e colocar lodo no olho do cego, você vai dizer que não é de Deus, que é heresia. Quer dizer, que o Espírito Santo que operou no passado com Jesus, Jesus disse que ele ia usar os servos dele, ia fazer coisas muito maiores, quer dizer, milagres muito maiores. Então, para você ficar pronto para ouvir e saber onde Jesus está operando, é necessário esse Espírito que está em você, esse Espírito do mundo, saia e entre o Espírito Santo. Mas só tem uma maneira desse Espírito sair da sua vida. É a sua perseverança em você obedecer a palavra de Deus. Certamente vai ser difícil, porque você é uma pessoa carnal, cheia de doutrina de homem. Você já faz 40 anos que está na religiosidade. Você olha as pessoas pela roupa. Você julga as pessoas pela roupa, pelo corte de cabelo. Está difícil de você receber o Espírito Santo. Mas a partir do momento que você começa a usar a palavra dele e colocar em prática na sua vida, Deus pode tirar a escama dos seus olhos e batizar você com o Espírito Santo e com fogo. E você entender quando um pastor, ou um apóstolo, um bispo der um copo d'água para uma pessoa beber, aquela pessoa beber aquela água e for curada, você vai entender que é o Espírito Santo, porque ele não mudou. Do jeito que ele usou no passado os homens de Deus, porque todo milagre que aconteceu no passado foram por homens, usados por Deus. Você veja aí o relato bíblico, é só você ler e meditar. Não é você usar a Bíblia no sentido de acusar, de atingir alguém. É você ler a Bíblia para tentar entender aonde Deus está operando, para você não se levantar contra os ungidos. Porque você vai se arrebentar se levantando contra o ungido. Porque o ungido está lá, pregando a palavra, expulsando os demônios, salvando as almas, libertando, levando para o céu. E você está lá como um falso profeta usando a Bíblia contra o ministro. Quer dizer, você poderia usar a Bíblia para obedecer a palavra de Deus. Eita, essa palavra de Deus aqui, olha, eu estou em falta nisso. Eu vou fechar as brechas, porque só assim eu me liberto desse espírito do diabo e recebo o Espírito Santo de Deus. É só dessa maneira você vai receber o Espírito de Deus. Mas enquanto você tiver com o espírito do mundo, você pode ser dirigente, você pode ser pastor, você pode ser presbítero, você pode ser o que for. Então o espírito do mundo você não vai entender. Você vai até saber o que está na Bíblia, porque a Bíblia é letra, e a letra mata, né? A letra vai deixar você duro, vai deixar você acusando, vai deixar você perseguindo os cristãos. Você não precisa você querer olhar o ministério apostólico, o ministério evangelístico ou o ministério de louvor. Você não precisa olhar o ministério. Deus está vendo tudo. Você precisa obedecer a palavra de Deus para que Deus tenha misericórdia e envie o Espírito Santo dele na sua vida. Aí Deus vai tirar as escamas dos seus olhos. Esse dedé que está dentro de você, Deus vai tirar e vai descer o Espírito Santo sobre você, como ele derramou ali no Pentecoste. Aí sim você vai ver coisas de Deus, você vai entender aquilo que Deus está fazendo. Mas de outra maneira não tem como. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.